Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel, da disciplina de Sistemas Térmicos de Potência, tá? Nessa aula de hoje, pessoal, era o que ela vai complementar o assunto das caldeiras, principalmente porque a gente vai falar de como os combustíveis são queimados, né? Ou seja, por meio de queimadores. Então, para isso, a gente vai analisar os principais tipos de queimadores que a gente tem, né? Suas características e o que a gente deve se atentar, tá? Então, bora lá. Bom, pessoal, então vamos falar um pouco mais inicialmente dos queimadores a gás, tá? Quando a gente fala de gás, pessoal, é importantíssimo a gente saber a velocidade da chama desse gás. Por quê? Porque isso é importantíssimo para a gente decidir o tipo de queimador que a gente vai usar. Comentamos nas aulas anteriores que existem gases que eles possuem uma alta velocidade de chama, ou seja, a chama se propaga rapidamente. Então, nesse caso, eu não tenho que me preocupar muito com relação à estabilização, né? Ou seja, o fornecimento, por exemplo, diário de oxigênio, ele não precisa ser um fornecimento rico, né? Ou um fornecimento em excesso, porque a velocidade da chama se propaga, tá? Isso são encontrados, esse tipo de gás, né, normalmente é encontrado em gases com índice de Wobbe baixos, tá? Como o gás da rua, por exemplo, ou o gás que tem particulados, né, de carvão, tá? Pode notar que a relação ar-combustível é bem pequena para esse tipo de gás, tá? Então a gente tem isso e a gente tem o caso oposto, né? Que é o que a gente conta principalmente no GLP, que é o gás que a gente utiliza aqui, que nós utilizamos nos fornos, né? Aqui no Brasil, né? Então ele possui um índice de Wobbe altíssimo, né? Em comparação ao gás da rua, o que faz com que ele tenha uma velocidade baixa. Portanto, você precisa de uma mistura muito rica em ar, né? Você precisa de bastante ar, né? Para garantir que a combustão dele seja eficiente. Então, você vai sempre precisar de queimadores com uma recirculação de ar ou com ar secundário, tá? Então, é isso que a gente tem que se atentar primeiramente, tá? Bom, entre os tipos de queimadores de gás, nós temos três tipos básicos, que são os queimadores de chama de difusão, os queimadores com pré-mistura e os queimadores com bico de mistura, tá? Ou de mistura direta, tá? É interessante citarmos que esses queimadores de chama de difusão são aqueles empregados para o gás de rua, ou seja, quando você tem uma queima muito fácil, né? Uma velocidade de chama rápida, né? Enquanto os com pré-mistura ou com bicos de mistura são os utilizados, né, para gases com velocidades de chamas menores, tá? Bom, os queimadores de chama de difusão são aplicados, como eu comentei, tá? Então, eles não são muito empregados para aqueles gases do grupo 2 ou 3. Quais são os gases do grupo 2 ou 3? Gás natural, né, e o GLP. Por quê? Porque o queimador de chama de difusão, pessoal, vou mostrar aqui, basicamente você tem o que? A junção, por um tubo você vai ter a entrada do combustível na forma de gás e por outro você tem o ar. Então você tem uma mistura direta e é só isso, tá? Então, nos gases em que você tem uma velocidade de chama pequena, se você fizer isso, a chama ela se apaga, né? Porque você não tem gás suficiente, ar suficiente para manter esse gás aceso, para a chama dele, né, ser dispersada, tá? Se você for utilizar esse queimador para esses grupos 2 ou 3, utiliza-se estabilizadores de chama, né, que são, digamos assim, jatos, né, que fornecem calor, né, para a base da chama, ou você precisa de alguma estrutura que promova a recirculação do ar, tá? Bom,
Aqui, pessoal, tem um videozinho bacana que mostra a chama, né, de um queimador do tipo difusor. Veja que diretamente eu já tenho a junção do ar com o combustível, tá? E nesse caso aqui, ele é um combustível com um índice de Wob baixo, de tal forma que a chama dele se propaga sem dificuldade, né? Ó, você pode notar que é uma chama muito rápida, né? Ela se propaga bem rápido. Tá, pessoal? Então é isso dessa parte, tá? Os queimadores com pré-mistura, eles são utilizados principalmente em fogões domésticos, né, ou no queimador, né, no bico de Bunsen, tá? Então o que acontece nesses queimadores? 50% do gás ele é arrastado com o ar junto, então você mistura esses dois e juntam, e a outra e você junta, né, com um ar secundário, né? E aí você promove a queima. Então você tem um excesso de ar bem grande para garantir a estabilização da chama, tá? Esses tipos de queimadores, você tem que tomar muito cuidado quando você for utilizar aqueles combustíveis com índice de Wob baixo, como o gás da rua, tá? Por quê? Porque você tem esse gás da rua, ele tem uma velocidade de chama muito alta. Então você pode, digamos assim, ter detonação, tá? Aqui, por exemplo, é o que a gente tem lá no forno, né? No fogão lá da nossa casa, no qual você tem o combustível, que ele é arrastado com o ar primário, né? Tanto o combustível como o ar primário ele é arrastado por um tubo de mistura que leva essa mistura de ar primário com combustível para as extremidades, né? Para essas portinhas, né? Onde você tem contato com o ar externo, né? Que é o ar secundário. Aí sim tem uma faísca e devido a esse ar primário e esse ar secundário, você tem estabilização de chama, tá? Bom, queimadores com bicos de mistura ou de mistura direta. Bom, pessoal, aqui a gente tem, na verdade, os queimadores normalmente são com bico de mistura. E dentro desses bicos de mistura, a gente tem os tipos de registro e o in-túnel, tá? O que acontece, pessoal? Esses queimadores, você mistura o combustível com ar em algum ponto ali próximo da onde vai ocorrer a combustão, tá? Eles são interessantes porque você não tem possibilidade de retorno de chama, tá? Né? Diferentemente dos outros que a gente viu, né? Aqui tem, por exemplo, um exemplo de um queimador de mistura, né? No qual você consegue visualizar. Aqui seria a relação gás-ar, a capacidade da chama, tá? Então ele está mostrando aí, né? Ó, aí está mostrando o que está acontecendo, né? Com a velocidade da chama. Pode notar que eu tenho uma velocidade de chama alta, né? Que é uma capacidade média, tá? Veja que a mistura ocorre aqui bem na saída da chama, tá, pessoal? E aqui o que ele faz? Ele aumenta um pouco a proporção de gás em relação ao ar, tá? Então você tem mais gás saindo do que antes. E aí nesse caso, se vocês notarem, ó, tá vendo que você tem uma coloração maior? Você está tendo uma maior queima de combustível. Isso promove uma maior intensidade da chama, tá? Ok? Tá? Isso ocorre
corre, ele aumenta e mostra novamente, tá? Bom, dentro desses queimadores com pico de mistura, a gente tem os de registro, tá? No qual, bem aqui antes, digamos assim, aqui nessa ponta, pessoal, onde eu estou mostrando, deixa eu pegar aqui o meu apontador, é onde ocorre a combustão. Então eu tenho a mistura de ar e de óleo, né? Ou de combustível, de gás e de ar, bem aqui na frente do queimador, tá? Ok? Então é isso que ocorre no queimador de registro, tá? Interessante que ele também pode ser adaptado para queima de óleo. Já no túnel, pessoal, a gente mistura o gás e o ar antes dele entrar em combustão na câmara de combustão, tá? Então é isso que muda, tá? O interessante é que aqui você consegue regular de uma maneira melhor, tá? Interessante também que nós temos vários tipos de queimadores de túnel, podendo ter tanto o difusor como uma saída da câmara de combustão cônica, tá? Para quem não se recorda, o difusor ele tem como objetivo aumentar a pressão. Então, aqui esse difusor faz com que o ar e o gás eles chegam com uma pressão maior na câmara de combustão. E aqui quando a gente tem a saída cônica na câmara de combustão, a gente tem um aumento da velocidade. Então, ele auxilia no aumento da velocidade da chama, tá? Isso aqui é interessante nesses queimadores em túnel, tá? O interessante também é que esse túnel, onde vai ocorrer a câmara de combustão, ele é feito de um material refratário, tá? Bom, segurança e controle dos queimadores de gás, tá? Então, normalmente isso aqui tem que tomar muito cuidado quando você está lidando com gases de índice de UOB baixos, tá? Então, para você não ter aquela detonação que havia comentado, tem algumas indicações sobre o diâmetro do tubo de mistura. Para quem não lembra, o diâmetro do tubo de mistura é aquele tubo no qual eu tenho a mistura do combustível com o ar, tá? E aí ele indica uma medida para cada um desses tipos de gases, tá? Pode notar que para o gás de rua e para o hidrogênio, que apresenta um índice de UOB menor, ele indica diâmetros menores, ok? Tá? Interessante também é que na ponta do tubo de mistura é interessante você utilizar material corta-chama, tá? Para impedir a travessia da chama, tá? Por quê? Porque se você colocar na ponta desse material ali do tubo de mistura isso, você impede com que a chama vá para baixo, né? Porque para baixo você tem combustível, então você tem um grande risco de combustão. Então você tem que botar esse material corta-chama. Aqui tem um vídeo interessante, se vocês quiserem ver, é de um teste de bombeiros acerca de vários materiais corta-chamas diferentes, tá? Seguranças na ignição. Então, tomar cuidado com vazamento de gás. Toda tentativa de ignição sem sucesso, você tem que tomar cuidado, porque você vai ter o combustível gasoso ali. Então, você corre um risco de detonação. Perda de combustão, né? Também está atrelada ali a parte do vazamento. E é sempre interessante quando você tem um queimador novo, você tentar purgar, né? Tirar o máximo de ar lá dentro possível, para também evitar o risco de uma queima não intencional, né? Bom, passamos para os queimadores de óleo, tá? Acho que até o Gustavo fez um comentário em alguma das aulas aí. Os queimadores de óleo, pessoal, você não está queimando o óleo líquido em si. Você queima o vapor do óleo ou gotículas do óleo que, quando elas entram ali no seu
queimador, elas rapidamente devido àquelas condições ambientais de temperatura e pressão, como eu havia comentado, eles se transformam instantaneamente em vapor e entram em combustão, tá? Então, quando a gente fala em queimador de óleo, não é porque a gente tem líquido sendo queimado, tá? Bom, além disso tudo, pessoal, quando a gente tem a queima de óleo, é importante a gente tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, é que quanto mais pesado for o combustível, mais lento ele é. Então tem que ter muito cuidado na estabilização desses tipos de combustível, tá? Não só na estabilização, como também na sua queima. Por quê? Porque se você tiver uma queima muito rápida desses óleos combustíveis mais pesados, você não vai conseguir extrair uma quantidade de carbono boa, tá? E além disso, boa parte da queima ela vai fazer com que a chama se torne luminosa e de grande emissividade. Então você não vai ter a maior parte do calor vai ser utilizada para a formação da chama, tá? E não para o aquecimento do combustível. Isso, em alguns casos, não é muito bom. Por exemplo, você está numa caldeira, a sua vontade é o quê? Você esquentar ali os gases da combustão para ele esquentar o vapor da água. Então, a sua principal fonte de calor vai ser por convecção e não por radiação, tá? O que é diferente, por exemplo, de forno metalúrgico. Forno metalúrgico, o que acontece? O que importa, aquela região que importa é a região próxima da chama. Então é interessante você ter uma chama bastante luminosa, ok? Desculpa, uma chama não... É verdade, luminosa, isso mesmo. Bom, entre os queimadores de óleos nós temos os pulverizadores, que você injeta gotículas de água, gotícula de óleo num orifício, aí ele se junta com o ar e entra em combustão, é o que está acontecendo aqui. Nós temos o pulverizador de dois fluidos, no qual você controla a pulverização do óleo por um segundo fluido, né? Então a velocidade a vazão desse segundo fluido é que controla a quantidade de óleo que vai ser queimada, tá? Normalmente esse segundo fluido é vapor ou ar. Quando você deseja maiores pressões, é interessante você utilizar o vapor d'água, tá? Porque ele já chega a uma pressão maior. E o pulverizador com copo rotativo, no qual esse copo injeta-se óleo no centro desse copo e ele vai girando. Conforme ele vai girando, o óleo ele tende a ir para as extremidades desse copo. Conforme ele vai para as extremidades desse copo, ele é pulverizado no ar. Ok? Bom, pulverização. Lembra que eu tinha comentado que a gente tem que tomar cuidado com óleo, porque a gente pode ter óleos grossos, óleos pesados, né, grossos e não pesados. Então, pessoal, a gente tem a pulverização fina e a pulverização grossa, tá? A pulverização grossa, o que acontece? A gente tem gotículas de óleos mais grossas. Isso alonga-se a chama, tá? Então, você tem uma chama maior. Basicamente, você vai ter mais material particulado, eu esqueci de comentar, mas quando ocorre isso, você tem o craquelamento, né? O craqueamento do combustível, isso gera aquela fuligem, né? Aquele material particulado. E você tem, digamos assim, um enfoque na radiação, né? A maior transferência de calor vai ser por radiação, porque a chama ela vai ser maior, né? E mais intensa, tá? Então isso é desejado naqueles casos metalúrgicos. Agora, se a gente quer uma queima com menos emissão de particulado, com maior aproveitamento do carbono, né? E digamos assim, para manter o combustível a maiores temperaturas, é interessante a gente ter uma pulverização fina, tá? Então depende da aplicação. Bom, estabilização da chama nesses casos, tá?
é feito normalmente pela recirculação de gases, tá? Ou por um ar secundário ou por uma turbulência rotacional, tá? Quanto maior você tem recirculação, mais eficaz vai ser o que? A sua combustão. Então, mais estável será a sua queima e a chama vai ser mais estável também, tá? Queimadores sólidos, tá? Na ampla maioria empregados para carvão, tá? Então, o que acontece quando a gente queima o carvão? Ele amolece, ele solta um material volátil que queima, depois ele deixa um resíduo sólido que também queima, e ainda sobra aquele resíduo que não queima, que são as cinzas, que é aquilo que sobra na churrasqueira, tá? Então, é basicamente isso que ocorre, é essa ordem. Então, esses queimadores, a gente tem que ter uma atenção maior, né? Porque são uma série de etapas que ocorrem com carvão, tá? Então, aqui estão os requisitos, né? Fazer contato entre combustível e o ar da combustão, né? Fornecer uma proporção adequada de transferência de massa entre sólido e ar, fazer suficiente mistura dos voláteis, providenciar a remoção da cinza, né? Providenciar uma superfície de transferência térmica para absorver o calor útil e fornecer o espaço para a combustão completa, tá? Basicamente, a gente tem 3 tipos de queimadores: o de combustível pulverizado, o de leito fixo e o de leito fluidizado, tá? O pulverizado, pessoal, basicamente, você tem, imagina que eu tenho um tubo concêntrico, tá? Pode ter várias coisas, né? Mas como se eu tivesse, imagina que eu tenho tubos concêntricos, e aí na parte externa, né? Digamos, no tubo interno eu tenho a passagem do carvão e na parte externa eu tenho do ar. Então o ar ele direciona o carvão para o meu queimador, ok? E aí eu promovo a queima. E aí tem vários tipos diferentes, como vocês podem ver, tá? Então nesse caso o carvão ele é picotado, tá? E são partículas minúsculas que eles se movem com o fluxo de gás, tá? Ele requer um tempo maior de combustão, tá? E normalmente eles são usados em grandes instalações e não são nada econômicos, tá? Porque se ele requer um tempo maior de combustão, vocês já imaginam, né? Não é muito eficiente. O de leito fixo, basicamente, você apoia o carvão numa grelha, né? Que é fixo ou móvel, e promove a sua combustão, tá? O problema desse de leito fixo, pessoal, é que você requer, normalmente, as instalações são maiores, tá? Porque você está fornecendo o carvão em tamanhos grandes, né? Então ela ocupa um volume considerável. Então normalmente você apenas utiliza quando você quer produzir uma quantidade pequena de vapor, né? Não muito grande. E o do leito fluidizado é no qual você tem um leito fixo, né? De carbono, né? De carbono não, de carvão. E você tem um fluido passando através desse leito, tá? Aí o que acontece? A velocidade do fluido ele controla quais partículas passarão para esse queimador e vão sair lá digamos assim, para a câmara de combustão, tá? Então, quanto menor você vai atrair partículas menores e maior você atrai partículas maiores, tá? Ok? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para falar sobre queimadores, só para vocês terem uma noção. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.